coisas que às vezes nós vivemos, né? Tudo que nossa nação está passando. Eu estava ontem lendo a minha devocional pela manhã, estava conversando com a minha esposa antes de nós orarmos, que nós temos esse propósito já nas nossas vidas, de orarmos juntos antes dela sair para o trabalho. Está cedo, está indo mais cedo agora. A gente acorda cedo, a gente ora, a gente lê a palavra, a gente faz a devocional. E uma coisa que a gente sempre procura ensinar, que a história da igreja ela é como um círculo vicioso. É uma roda que está sempre girando. A história sempre ela volta, com um personagem diferente, mas o enredo é o mesmo. Estava conversando com ela ontem sobre tudo que está acontecendo no nosso país de uma forma bem rápida, cada horário. De uma forma bem rápida, estava conversando com ela e lendo a palavra. Eu vou ler aqui. Os irmãos, talvez a leitura da palavra que eu vou estar fazendo agora, eu vou ler todo um capítulo. Talvez essa palavra não sirva para você. Mas entenda uma coisa, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela não volta vazia de forma alguma e ela tem um objetivo. Qual é esse objetivo? A palavra de Deus ela é uma profecia, é Deus falando, ela exorta, edifica e consola. Então eu estava fazendo uma breve análise rápida. Parece que a história está se repetindo novamente. Nós que já vivemos tanto, já estou chegando aos 60 anos, outros 70, outros 50, outros estão nascendo agora, estão completando a maioridade agora. Não viveram tantas fases na nossa nação como nós já vivemos. E parece que esse está sendo negro, cinzento, negócio muito estranho. Eu vou ler a palavra aqui, o capítulo 4 de Neemias. Talvez você entenda alguma coisa. Douglas Santos, bom dia, graça e paz. Deus te abençoe, Douglas. Graça e paz de Cristo. Ana Cláudia Costa Francelino, minha cunhada. Glória a Deus, seja bem-vinda, minha cunhada. Esteja aí atentando ao que vai ser lido. Vou ler o capítulo todo, o capítulo 4 de Neemias, tá bom? Depois você lê o 5, você em casa lê o 5 e o 6. Eu vou ler só o 4. Você lê o 5 e você lê o 6. Quem é Neemias? Neemias era o copeiro do rei. Ele estava servindo no palácio real. Ele bebia tudo que era oferecido ao rei lá da Babilônia. Ele era aquele que pegava, provava antes de ser levado ao rei. Ele se alimentava primeiro, provava a comida. Se ele continuasse vivo, a comida não tinha nenhum tipo de envenenamento. Então, ele era esse homem. Mas um dia o rei percebeu que ele estava triste. Seu semblante estava diferente. Ou seja, ele não estava agradando o rei com a aparência dele por estar triste. O rei logo, eu estava lendo nas entrelinhas, eles falando que o rei, os comentaristas dizendo que o rei poderia estar percebendo que alguma coisa na comida dele ou algum complô para assassiná-lo, daí o semblante. Mas Neemias era um homem de Deus, um homem verdadeiro, e ele falou a verdade, o que está acontecendo com ele. E às vezes nós ficamos assim, entristecidos com uma coisa que está acontecendo à nossa volta. Dói no nosso coração, nos deixa mal, né? Nós ficamos abatidos, às vezes nem é com a gente, né? Fiquei triste e chateado com esse episódio que aconteceu aí na nossa cidade no domingo, depois do culto. Fiquei triste. Vi o grupo de pastores colocando lá, pedindo oração pela família, pelos filhos, pela esposa e até mesmo pela igreja, porque a igreja dele toda se abateu com aquilo ali. Meu Deus, filmado. Eu saiu na reportagem, a filmagem, a mobilização que está aí. Enfim, a gente se entristece às vezes
com coisas que não estão ligadas diretamente a nós. Às vezes é um vizinho, um parente, um amigo, e a gente se abate. E Neemias se apresentou assim diante do rei, abatido. Está lá no capítulo 1. Ele era um cativo, um exilado, mas tinha confiança do rei. Ele não ia fazer mal a nenhum rei. E aqui no capítulo 4, que eu vou ler para vocês, ele já está em Jerusalém, já voltou para a cidade, com a permissão do rei, para reconstruir, refazer alguma coisa que estava destruída. Olha aí, não sei, talvez sirva para você que está do outro lado, não acompanhando. Está aqui o nosso evangelista Carlos Manaia. Pai do Senhor, irmã Manaia, Jesus te abençoe grandemente. Maravilha. Vamos lá, Neemias capítulo 4, a partir do 1º versículo. Quando Sanbalat ouvia e reedificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe isto? Sacrificarão? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. Faça cair o opróbrio deles sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos edificadores. Assim reedificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Mas quando Sanbalat, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas ouviram que já ia avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se muito, coligaram-se todos para vir atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e por causa dessa ameaça, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: desfalecem as forças dos carregadores, e os escombros são tantos que não poderemos reedificar o muro. Os nossos inimigos também disseram: antes que saiba ou veja qualquer coisa, entraremos no meio deles e o mataremos, e poremos fim à obra. Então os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes nos disseram: eles nos atacarão de todos os lugares onde moram, pelo que pus guarda por trás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares descobertos. Dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Ouvindo os nossos inimigos que estávamos informados, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que edificava o muro. Os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava uma arma. E os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificava. Mas os que tocava a trombeta estava junto de mim. Então eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados uns dos outros ao longo do muro. No lugar em que ouvides o som da trombeta, ali vos ajuntareis convosco. O nosso Deus pelejará por nós.
Assim trabalhávamos na obra. Metade deles empunhava a lança desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também nesse tempo eu disse ao povo: cada um com seu ajudante fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus homens, nem os guardas que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um levava a sua arma, mesmo quando ia às águas. Aí, irmãos, eu li todo o capítulo 4. O que esse capítulo 4 trata, irmãos? Que quando nós estamos fazendo uma obra, muitos se levantarão para nos desencorajar. Qualquer projeto que nós temos nas nossas vidas, sempre vai ter um que vai chegar para você: olha, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, isso vai dar errado. A situação dos muros, dos portais da cidade de Jerusalém era crítica. Não tinha. Estava exposta. E nós lemos aqui que havia várias tribos que habitavam dentro de Jerusalém e que não tinham interesse na reconstrução daquela cidade. Não queriam que essa cidade fosse reconstruída de forma alguma, porque eles estavam tirando proveito da situação caótica em que o povo estava. Será que você não vem à sua mente assim alguma coisa? Como assim, pastor? Porque quando Neemias ele começa a andar pelos muros, pela cidade, ele vê muitos pobres. Ele ouve a população. As pessoas procuravam Neemias para desabafar, contar a situação que eles estavam vivendo de extrema miséria. Alguns diziam até que seus filhos estavam sendo vendidos como escravos para ter um pouco de trigo para comer. Outros, olha, que nossas terras já foram todas empenhadas para nós termos um efa de trigo, um pouquinho de trigo. Neemias, ouvindo tudo aquilo ali, ele procura os magistrados, procura o governador da cidade. E, por incrível que pareça, eram eles que estavam fazendo isso com o povo. O próprio povo mais abastado, que tinha o poder na mão, que tinha como manipular a situação. Era eles quem estavam fazendo isso com o povo, deixando o povo cada vez mais pobre. Então, quando Neemias reúne esses homens, os nobres, os magistrados, os governadores, aqueles que dominavam, as tribos que estavam ali, que dominavam a cidade, ele reúne, ele consegue fazer uma reunião com esses homens que eram irmãos, eram judeus também, israelitas também, eram da mesma nação deles. E ele reúne esse povo e fala para ele: o que vocês estão fazendo não é bom, são seus irmãos. Eles são todos pobres, e são miseráveis. Eles não têm mais nada. Daqui no capítulo 5. Levantaram um grande clamor diante de Neemias. E Neemias dá uma direção para aqueles homens. E eles entendem a situação, que eles deveriam perdoar as dívidas. E acontece assim. Porque o povo estava desanimado. Quando Neemias olha aquela situação do muro caído e a motivação com que o povo estava para trabalhar, do jeito que eles viviam, ele achou que não seria possível. Então ele precisou tomar um posicionamento. Ele teve que tomar uma atitude. Simplesmente não era vamos fazer, quando acabou, não. Ele tinha que primeiro dar suporte ao povo, para que o povo assim entendesse o que ele estava fazendo. E Neemias faz isso, irmãos. Neemias faz isso.
E ele diz bem claro que ele não queria nada por aquilo ali, porque ele poderia muito bem estar no palácio, fazendo as coisas que ele tinha que fazer, as obrigações dele, o ofício dele, que ele era copeiro do rei. Ele poderia muito bem ficar lá e, olha, vocês se virem aí. Poderia, porque ele estava numa nação influente. Ele era alguém influente. Porque o rei não queria liberar ele, não, devido a tamanha confiança que o rei tinha nele. O rei perguntou: quanto tempo vai demorar essa sua jornada, hein? Quanto tempo você vai ficar fora? E ele falou: o tempo que for permitido a mim, por ti. Mas eu te peço, me dê cartas por todas as florestas reais, pelos caminhos por onde eu vou passar. E o rei deu, lá no capítulo 1, capítulo 2, cadê lá? O rei deu, ele tinha passe livre. Da Babilônia até Jerusalém era chão, muito chão, em lombo de cavalo, jumento, como uma tropa, um grupo de pessoas, foi com ele, voltou com ele. Mas sabe o que muito me chama a atenção aqui, irmãos? É exatamente isso aqui. Tinha pessoas ali. Tinha pessoas dentro daquela nação. Tinha tribos dentro daquela nação. Mas eles, vendo o estado de opróbrio em que o povo estava, eles também não estavam se importando, porque estavam tirando vantagem disso. Que coisa! Tirando vantagem da situação dos mais fracos, dos oprimidos. Eles poderiam fazer alguma coisa? Poderiam fazer. Mas não. Não queriam fazer. E quando Neemias ele reúne todo aquele povo, ele fala aqui no capítulo 4 as oposições que se levantaram. Eu fico olhando, fico admirado pela coragem desse homem. Ele não se intimidou. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Vou ser bem sincero com os irmãos. Patriotismo, amor pela nação, amor pela pátria. É isso que eu estou vendo aqui. Olha, nós estamos aí na Semana da Pátria. Está sendo convocado um grande movimento para o 7 de setembro. Eu não estava aqui na nossa igreja domingo, 7 de setembro, agora seria a nossa ceia. Mas eu acho que vai ficar para outra. Dia 14, é isso, vai? Vai ser na outra semana a nossa ceia. Mas está sendo convocado aí pelos patriotas e pelos de esquerda, movimentos. Saiu aí na mídia que os de esquerda estão querendo fazer movimentos para mostrar quem tem mais força. Não sei o que vai dar, eu fico temeroso com tudo isso aí. O que pode acontecer? Mas sei que nós estamos vivendo um momento tenso, um momento perigoso. Olha o que Neemias está vivendo aqui. Um momento tenso. Qual seria a reação desse povo aqui? Poderiam matá-lo e deixar a coisa do jeito que estava? Alguém se levantou. Quando eles viram que alguém apareceu na cidade ali para reconstruir, para fazer, mas eles tinham medo. Sabe qual era o temor que ele tinha? As cartas que Neemias levou. A carta do rei. O rei que dominava tudo aquilo ali, Neemias estava protegido por ele. Eles não podiam fazer nada. Se fizesse alguma coisa contra o copeiro do rei, o rei podia invadir ali e acabar com todos que estavam ali. Mas eles receberam Neemias. Mas não deixaram de zombá-lo. De zombar deles. Olha aí. Como que eu comecei o capítulo 4, hein? Olha como eu comecei o capítulo 4. Quando Sanbalate ouviu que reedificávamos o muro, ardeu em ira e indignou-se muito. E, não sei se na sua versão bíblica está assim, mas na minha está aqui, ó. Escarneceu dos judeus, zombou deles. Sabe o que isso nos mostra?
Ele não zombou simplesmente rindo na cara de um e de outro, não. Olha o versículo 2. Disse isso na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, dos irmãos e do exército. Alguém se levanta ali e fala o seguinte: Tobias, o amonita que estava ao seu lado, diz: ainda aqueles vêm retificar o muro, vindo uma raposa derrubará esse seu muro de pedra. Irmãos, a situação era caótica. Neemias simplesmente ele não falou assim: vamos pegar e vamos fazer. Não! Ele deu estratégia. Lá no capítulo 3, depois você vai ler, é meio chatinho o capítulo 3, mas você vai ver como Neemias divide as famílias. Família grande constrói a maior parte. 100, 150 côvados, constrói. Família pequena constrói só da sua casa, em frente à sua casa aí. Só aí, certo? Só de frente à sua casa. E ele fala, ó, da sua casa aqui, da esquina da sua casa até a esquina da casa do seu vizinho, isso é responsabilidade sua. Tinha um que não tinha filhos, homens. Ele e as filhas, o pai, a mãe e as filhas, pegaram na obra, pegaram no pesado, carregaram pedra, edificaram o muro, porque queriam ver a nação deles novamente forte. Queriam ver. Homem, mulher, criança e idosos, todos foram motivados por Neemias para edificar esse muro, para fazer a diferença. E o que eu vejo aqui, irmão, ninguém ficou de braço cruzado. O que estava em miséria e opróbrio não ficou de braço cruzado. Quem estava fazendo oposição eram os inimigos. Esses vão fazer oposição com você. Seus inimigos vão fazer oposição com você. Não vão deixar que você construa nada. Não vão querer ver você prosperar, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida material, na sua vida profissional. Não vai querer ver você prosperar, não. Não vai não, não vai não. Vai zombar de você. Vai zombar de você. Magro. Gostou? Gostou? Magro colocou aqui. Camisa bonita, pastor. Bonita, né? Fiz questão de vir com ela hoje. Aniversário da nossa congregação. Deus abençoe. Quinta-feira nós estamos aí para a glória de Deus. Aqueles que zombam de você, escarnecem de você, de repente é aquele que vem te dar um tapinha no ombro. Às vezes fala que você vai conseguir, mas são palavras da boca para fora. Por trás não quer que você prospere, porque você pode tirar alguma coisa dele. Isso é o que estava acontecendo aqui. Se os judeus que estavam dentro de Jerusalém prosperassem, edificassem, saíssem daquela situação de escravidão que eles estavam, aqueles que dominavam sobre eles iam perder. Como perderam. Ninguém quer ver você prosperar, não. Mas sejamos igreja. Igreja se alegra com aqueles que estão evoluindo, prosperando, estão crescendo, seja na vida espiritual, na vida material, se alegra com eles. O que a igreja faz é glorificar o nome do Senhor por tudo isso. Olha aí. Vindo até mesmo uma raposa, porque a obra da mão deles é fraca. É fraca. Não vão conseguir vencer, não. Mas sabe o que acontece, irmãos? Quanto mais esses homens faziam oposições, Sanbalat, Tobias, os amonitas, as coisas, seja lá o que for, essa tribo toda aí fazia oposição, mas eles estavam motivados a trabalhar. E uma obra que parecia impossível de se completar, se completou em 52 dias. Em 52 dias,
reedificar o muro. Sabe por quê? Que eles conseguiram nesse tempo, alguém disse que é recorde. Vendo aqui os comentaristas teológicos, um muro desse não se constrói em 52 dias mesmo. Mas eles conseguiram. Porque todos trabalharam na obra. Todos pegaram a enxada. Todos seguraram a espada. Todos estavam vigilantes. E Neemias, o líder, aquele que estava à frente, ele falou uma coisa para aqueles homens, irmãos, que nós temos que repetir nesses nossos dias. Está lá no capítulo 6. Eu estou fazendo uma grande obra e não vou descer daqui. Porque intentaram matá-lo. Levantaram o falso testemunho contra ele. Falaram, vem para o templo. Um sacerdotezinho lá, Mequetrefe, falaram, vem para o templo aqui, vamos, como é que é a palavra que usaram aqui? Vamos consultar a Deus juntos. Profetas, sacerdotes que foram pagos por terceiros para profetizar contra eles. E ele, entendendo o ardil de Satanás, disse, não vou. Não vou porque Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Estou fazendo uma grande obra e não vou aí para te dar atenção, porque por que eu largaria e pararia a obra? Hein? Por quê? Se eu parar, todos vão parar. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Coloque isso na sua cabeça. Se você parar, alguns vão parar junto contigo. Se você desistir de fazer a obra, alguns vão desistir junto com você. Deus te levantou para esta obra.